Fala galera, ligado aqui no canal do VSR, chegando para mais um vídeo. O tema do vídeo agora: como explicar Caio Henrique nunca ter tido uma oportunidade com o treinador Tite na seleção brasileira? Uma reflexão tardia sobre isso no vídeo de agora. Antes, aquele ritual de sempre deixar o like, se inscrever no canal, copiar o link do vídeo, espalhar nos seus grupos de WhatsApp e Telegram. Se você puder contribuir com o crescimento do canal, virando assinante do canal do VSR, só clicar no Seja Membro aqui embaixo ou aqui em cima, uma série de benefícios aí para vocês, vídeos exclusivos, usa os adesivos aqui exclusivos do canal, acesso ao nosso grupo de Telegram, uma série de benefícios aí se você puder virar membro aqui do canal do VSR. Vamos lá, ontem o perfil do Campeonato Francês em português, ele postou essa arte aqui, em que ele destaca o lateral esquerdo do Mônaco, Caio Henrique, recém-convocado para a seleção brasileira, do técnico Fernando Diniz. E aí, nessa arte, ele lembra que ele informa o perfil da Ligue 1, o perfil em português do Campeonato Francês, que desde a temporada 2021, o Caio Henrique junto com Vinícius Júnior e Neymar, o brasileiro que mais deu assistências no futebol europeu, nas 5 principais ligas, aquele rótulozinho que a gente fala, as 5 principais ligas do continente europeu, que são Inglaterra, Espanha, Itália, Alemanha e França. E o número é esse aqui: Caio Henrique, Vinícius Júnior e Neymar, 22 assistências, Rafinha, que jogava no Leeds, agora está no Barcelona, 21, e Rodrigo, do Real Madrid, com 18. É um número que chama muita atenção, porque você está falando aqui dos principais jogadores ofensivos, podemos dizer assim, brasileiros na Europa. Vinícius Júnior, nos últimos anos, Vinícius Júnior, Neymar, Rodrigo e Rafinha. E entre eles está lá o Caio Henrique, lateral esquerdo, né, que começou a carreira como meia, foi adaptado na lateral pelo Fernando Diniz, no Fluminense, e depois uma breve passagem por Atlético de Madrid e Grêmio, e agora está firme e muito bem no time do Mônaco. O Fernando Diniz, logicamente, conhece o jogador, foi responsável pela adaptação do jogador à lateral. Primeira convocação dele, chamou o Caio Henrique. E o detalhe é: o que explica o Tite nunca ter chamado o Caio Henrique no período dele? Eu reputo esse como o maior erro do Tite durante a passagem dele na seleção. Se você considerar que as convocações para a Copa do Mundo, tanto da de 2018 quanto a de 2022, você não tem grandes problemas na convocação, você questiona um ou outro nome, lá em 2018 questionavam o Tyson, em 2022 questionaram o próprio Caio Henrique, mas se você olhar ali, questionaram ter levado o Daniel Alves, que a gente imaginava que era uma coisa mais para o grupo do que para jogar efetivamente. Mas na prática, as convocações eram aquilo ali. Você, dos 23 ou 26, você questionava um ou dois nomes. Dentro da Copa do Mundo, o Tite, acho que a primeira Copa dele foi boa no geral, apesar de ter tomado um nó do Roberto Martínez no primeiro jogo, no primeiro tempo do jogo contra a Bélgica. No segundo ele deu um nó e acabou não conseguindo empatar o jogo. E no jogo contra a Croácia, acho que ele demorou um pouquinho para entender o que a Croácia estava fazendo, mas no fim ali você vê o Tite, inclusive, pedindo para o time voltar e o time indo para frente e terminando do jeito que termina. Então, se você analisar o trabalho do Tite, já falei sobre isso, inclusive no vídeo aqui depois da eliminação, acho que no geral ele é bom, nas Copas do Mundo poderia ter sido melhor. Mas se pegar a amplitude do trabalho do Tite, o maior erro dele foi nunca ter dado uma oportunidade para o Caio Henrique. Se você pegar aqui, nenhuma convocação do Caio Henrique durante o período do Tite, e é exatamente esse período que fala aqui a arte do Campeonato Francês lá, temporada 2021. O Caio Henrique, ele chega ao Mônaco, deixa eu pegar aqui certinho, no começo da temporada 2021. Ele chega ao Mônaco
no dia 27 de agosto de 2020. Então ele joga lá, temporada 2021, 21, 22. Essas duas temporadas foram centrais para a formação da convocação, né? Foram as temporadas pós Copa América de 2019, quando o Tite, de fato, pavimentou o grupo que chegaria no Catar. E ele nunca deu uma chance pro Caio Henrique. Eu fui pesquisar todos os laterais que o Tite convocou. Estão aqui. Laterais esquerdos, tá? Alexandro, Alex Telles, isso no geral, nos dois ciclos. Alexandro, Alex Telles, Fábio Santos, do Corinthians, Felipe Luiz, Guilherme Arana, o Ismaili, que está no Lille recentemente, na época jogava no Shakhtar, o Jorge, que agora está no Palmeiras, estava no Palmeiras e agora está no Fluminense machucado, o Marcelo, no Fluminense, o Renan Lodge e o Wendel, que na época que foi convocado estava no Porto. Então, assim, ele convocou 2, 4, 6, 8, 10 laterais esquerdos. E não cabia testar, pelo menos testar o Caio Henrique, um jogador com capacidade de ir à frente, capacidade de atacar a linha de fundo, capacidade de apoiar por dentro, já que o problema era apoiar por dentro, ou já que a preferência do Tite eram laterais que apoiassem por dentro. O Caio Henrique faz isso. Ele sabe fazer, até porque era meia de origem. Muitas participações de gol, ótima construção defensiva, e o Tite nunca chamou. Eu não estou nem dizendo que era para convocar o Caio Henrique, não. Eu teria levado, falei isso à época. Mas você nunca testar, você nunca convocar o Caio Henrique, é uma coisa que realmente não dá para entender. Para mim, repito, é o maior erro da passagem do Tite na seleção brasileira. Não tem muito como você explicar por que o Tite nunca deu uma chance, nunca fez um teste. Tite não gosta da palavra teste, mas nunca oportunizou o Caio Henrique, um jogador que é o brasileiro que mais deu assistências desde que chegou ao Mônaco, no meio de 2020. E um ponto aí é que ele acabou levando 2 laterais que não viviam uma boa fase, né? Inclusive eu cheguei num programa perguntar sobre a convocação do Alexandre e cheguei a dizer, fazer a seguinte pergunta usando a palavra burocrático, dizendo que o Alexandre vinha jogando um futebol burocrático. O Tite acho que nem gostou tanto assim do uso da palavra, mas ele acabou levando Alexandre e Alex Telles, que estavam longe de viver grande fase. O fato de ter o lateral que apoia por dentro, ele já tinha esse lateral com Danilo no lado direito, ele poderia ter um lateral que fosse ao fundo pelo outro lado, um lateral que procurasse o fundo, ainda mais com o Vinícius Júnior abrindo por meio, procurando o meio para bater ou para buscar uma tabela. Então, assim, de fato, não dá para entender. Nada me justifica o Tite nunca ter convocado o Caio Henrique. Para mim, o maior erro do Tite nesses 6 anos dele à frente da seleção. Menos mal para a seleção brasileira, que agora trocou de treinador e o Caio Henrique foi chamado. Para mim, é o lateral correto para se começar o ciclo. Se ele vai render com a camisa da seleção ou não, nós só saberemos em uma situação. Ele vestindo a camisa da seleção brasileira, que o Tite nunca permitiu. É isso. Queria te ouvir o que você tem a dizer, o que você acha, tal esperançoso com o Caio Henrique. Diz aqui embaixo nos comentários. O resto é ritual, like, se inscreve no canal, copia o link do vídeo, espalha seus grupos de WhatsApp, Telegram. Obrigado demais pela audiência. Se puder, vire membro, seja membro aqui embaixo, aqui em cima. Valeu. Tchau.